Pronto, a gravação já foi iniciada. Ok, então, mais uma vez, boa tarde a todas as conselheiras e todos os conselheiros dessa Câmara. Vamos iniciar nossa reunião apreciando a ata da 52ª reunião ordinária que realizamos no dia 20 de maio de 2025. Em discussão, então podemos colocar para a votação, Edmilson e Emanuele, por favor. Sim, Os que sim. são favoráveis, Gostaria. contrários e abstenções. Enquete publicada. Então, podemos votar, por favor. Restando mais 2 conselheiros para votar. Restando apenas um conselheiro, professor Cícero, para votar. Boa tarde, pessoal. Não está aparecendo aqui para mim para votar. Tá não? Se você quiser declarar seu voto, então, professor, se é favorável, contrário, abstenção, como está Eu declaro gravado, a gente... favorável. Tá bom. Ok, Então, obrigado. por nada. Ata aprovada com 9 votos favoráveis e 3 abstenções. Obrigada, professor Edmilson. A gente vai Por passar, nada. então, agora para os expedientes, né? Eu gostaria de começar dando as boas-vindas a alguns conselheiros que estão aqui iniciando, né, na nossa Câmara, né? O conselheiro Paulo de Andrade Medeiros, representante dos servidores técnicos administrativos, não sei se ele está presente. Os conselheiros, professores, representação docente, professor Cícero Felipe Diniz de Santana, que é titular, e a professora Rosinete Batista dos Santos Ribeiro, do Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar. Também dar as boas-vindas à professora Luciana Leandro da Silva e ao professor Paulo Sérgio Cunha Farias, do Centro de Humanidades. Só um minuto. E também conceder posse, daí das boas-vindas a Eanes Torres Pereira e Georgina Carla de Freitas Serres, do CEI, na verdade, do Centro de Engenharia Elétrica e Informática. Creio que as professoras, elas estão, né, no lugar do professor Killer, que até então estava conselheiro e precisou assumir uma função administrativa, não é isso, professor Edmilson? Isso. Professor, Então, agradecer, né, Eanes é professor. professor Eanes, desculpe, professor. Dar boas-vindas a todos vocês e agradecer ao professor Killer, né, pelo tempo que passou conosco aqui nesta Câmara. Obrigado. Vamos, então, eu gostaria de deixar as comunicações, né, para o final e a gente pode entrar na ordem do dia, pode ser? Então, na ordem do dia, nós precisamos fazer, né, a escolha de um representante suplente para o colegiado pleno, né, uma vez que eu acho que o mandato da professora Viviane Guidotti encerrou, não é isso, professor Edmilson? Isso, exatamente. O professor era suplente na vaga da Câmara que existe no Pleno. Isso. Eu gostaria de saber, né, se algum conselheiro, alguma conselheira tem interesse em participar do colegiado pleno, representando esta Câmara como suplente.
Boa tarde, pessoal. No caso, eu posso me colocar para a vaga? Pode sim, professor. Você é conselheiro da Câmara. Pronto, eu gostaria de me disponibilizar. Ok. Temos um candidato. O som cortou, professora Fernanda. E professor Edmilson, está sem som. Está sem som. Ah, verdade. Então, professor Edmilson, queria saber só como proceder para a gente fazer a votação. Acho que ele caiu, será? Não, estou só verificando algo aqui na secretaria. Só um minuto. Professora Fernanda, Pois não. eu não sei se na hora que a senhora falou o nome aí, falou meu nome errado, ou era de Luciana mesmo, outra conselheira. Eu sou o Luciano, de Engenharia Agrícola, estou representando o CTRN. Ah, eu acho que, na verdade, eu não falei o seu nome. Eu agradeço por ter lembrado. Enquanto o professor Edmilson dá uma olhada, eu vou fazer essa correção imediatamente, professor. Não, é só para constar, porque tem vezes o pessoal não me conhece, né? Tá certo. Eu estou tentando localizar. Eu não imprimi, estou pegando aqui no SEI. Se puder se apresentar, professor Luciano Saboia, da Engenharia Agrícola, não é isso? Exato. Isso. Seja muito bem-vindo, professor Luciano. Não, professora, tranquilo, né? Eu fiquei com a dúvida, deixa eu aproveitar que deu uma baixada. Não, foi ótimo. Inclusive, eu abro espaço, eu me esqueci de alguém também, né? Porque de repente eu cheguei um pouco antes, conferi todas as portarias e acabei esquecendo a do professor Luciano, então pode acontecer isso também. Se alguém quiser complementar, porque eu esqueci, fique à vontade, certo? Professora Fernanda, a gente está com a situação aqui que a gente percebeu, né? Em virtude da postulação do professor Cícero, né? O professor Cícero ele já é suplente lá no pleno, na vaga juntamente com o professor Anselmo, né? No pleno, a portaria dele como suplente tem validade até agosto do próximo ano. Já na Câmara de Pesquisa e Extensão, ele está também como representante docente, sendo que o mandato dele vai até maio de 2027. Então, diante dessa situação, a gente pode realizar uma consulta para ele. Caso ele seja eleito como suplente pela Câmara, ele teria de abdicar da suplência que ele já tem lá no pleno. Certo. O professor Cícero, acho que ele acompanhou. Então, acho que ficou bem claro o que o professor Edmilson colocou, né? Caso o senhor tenha interesse em participar do pleno por esta Câmara, né, representando a extensão, o senhor pode fazer, nós podemos proceder à eleição, mas o senhor terá que abrir mão da suplência, não é isso? Isso. Do colegiado pleno pelo seu centro, não é isso? Isso. Exatamente. Professor Cícero? Nesse caso, eu já tinha feito essa análise anteriormente
e eu estou optando por abdicar dessa suplência para me candidatar à vaga representando a Câmara. Esta. Tá bom, então. Então tá bom. Diante desse quadro, eu solicito só ao professor que formalize esse pedido e encaminhe para o setor da SODES para que a gente possa proceder com a correção e entrar em contato com a direção de centro do CCTA para que proceda com a indicação da suplência junto ao colegiado pleno, né, uma vaga de representação docente diretamente para o pleno, na vaga do senhor, professor. Ok, obrigado, Edmilson. Por nada. Então, podemos proceder à votação? Alguém mais? Se não, posso proceder, professora? Caso alguém, não sei se... Sim, se não tiver nenhum outro inscrito, podemos, sim. Eu vou proceder com a votação. Professor Cícero, o senhor foi o único que se colocou, está restando seu voto. Ah, já colocou. Então... Agora apareceu, da outra vez não tinha aparecido, né? Não. Pronto. Foi. A indicação foi aprovada com 11 votos e uma abstenção. Então, dar os parabéns ao professor Cícero, representando a nossa Câmara, né, representando a extensão no colegiado pleno. Agradecer pela disponibilidade também, né, porque realmente é bastante exigente, mas é importante a nossa participação tanto nas câmaras como no colegiado pleno. Então, agora a gente passa às comunicações, né, vocês fiquem à vontade para levantar a mão e fazer comunicações. Eu vou começar falando da Pró-Reitoria de Extensão, né, da nossa Pró-Reitoria, especificamente sobre 3 editais, né, que foram abertos, 2 já foram finalizados e um é concluído amanhã, que é o PVS, que é concluído amanhã, o Pré-Vestibular Solidário. Acho que é uma ação da UFCG bastante conhecida, né, que tem mais de 20 anos. Ela estava suspensa nos últimos anos e nós retomamos. Estamos no período de inscrição, essas inscrições vão até amanhã. E, inicialmente, no edital, a gente pensou em sorteio caso se inscrevessem mais do que 210 pessoas, né? Mas avaliamos na quinta-feira que estávamos com cerca de 120 e poucas pessoas, e aí nós resolvemos inscrever até amanhã, né? Até o último inscrito. Então, todas as pessoas que forem inscritas, elas terão a vaga garantida sem precisar passar por sorteio, porque avaliamos também que nos últimos dias a frequência de pessoas para fazer inscrição diminuiu bastante, né? Então, termina amanhã, vai até às 17 horas. As inscrições estão sendo feitas no centro, no hall do centro de extensão, são inscrições presenciais, das 8h30 ao meio-dia, e das 14 horas às 17 horas. Depois eu vou colocar no grupo do WhatsApp também, pedir para reenviar para vocês, pelo e-mail da Câmara, para que vocês possam nos ajudar nessa divulgação, né? Então, esse edital particularmente está aberto ainda até amanhã. E temos 2, né, que fala da inserção, da extensão na pós-graduação. São 2 bolsas, uma bolsa de iniciação à extensão e uma bolsa de pós-doc, o recurso da CAPES, né? Uma vaga para cada uma dessas modalidades, e esse edital foi encerrado e está no período já passou a fase da homologação das inscrições e o cronograma segue, né? Então, nós vamos ter essa experiência da extensão na pós-graduação, experiência nova, né?
uma experiência que nós vamos certamente aprender muito com ela, porque pela novidade, nós vamos precisar construir caminhos aí para entender o que significa a extensão na pós-graduação, o que significa o diálogo entre a extensão e a pesquisa, né? Embora isso esteja nos nossos preceitos, nos nossos pilares enquanto universidade, a indissociabilidade, não só entre pesquisa e extensão, mas também com o ensino, a gente sente que é necessário cada vez mais a gente aprofundar essa indissociabilidade e esse diálogo entre esses fazeres, né? Então, queria dar notícias desses 3 editais, né, que nós lançamos pela Propex e que um está ainda em aberto, que é do PVS. E aí eu abro espaço para que vocês possam também fazer suas comunicações. Só levantar a mão que a gente abre o espaço. Ninguém? Professor Luciano, fique à vontade. Ok. Colegas, eu estou a fim de uma provocação para a gente refletir como instituição a possibilidade de deixarmos de usar o WhatsApp, né, por questão ideológica minha, sabe? Eu acho que está na hora da gente largar essas big techs que tem aí, e se a gente não provocar, né, infelizmente, ir para uma câmara dessa, tá, a gente perde a oportunidade de mudar. Né? Todos usam o WhatsApp, e a maioria dos colegas dentro da instituição, né, muitos não concordam com a política das grandes big techs. Então, eu trago para a reflexão dos demais membros desse conselho, né, essa possibilidade de a gente adotar uma outra plataforma de comunicação instantânea, né, e aguardo aí, né, essa reflexão. Tá? Obrigado, professor. Outra preocupação minha também, né, que eu não sei, já que eu estou assumindo agora essa função na Câmara como representante, né, se vocês já falaram alguma coisa sobre questão orçamentária para a extensão a nível de 2025 e de 2026, se há algum recurso destinado fora desses editais que a senhora falou. Certo. Então, pelo que eu tive alguma dificuldadezinha de ouvir alguns trechos, mas eu vou dizer o que eu entendi e aí você me corrige, tá certo, professor Luciano? Tranquilo. Você coloca uma preocupação em relação ao posicionamento institucional, ao uso dessa plataforma, é isso? Por ela ter relação com as Big Tech. Institucional, mas como cidadão brasileiro, sabe, me incomoda bastante. Certo. Tudo bem. Eu acho que é super válido se eu colocar, eu acho que primeiro eu vou acolher, né, e entender a importância da sua reflexão e da sua observação, e também depois posso abrir o espaço claro para que as pessoas se coloquem, mas aproveitando que eu já estou falando em relação ao orçamento, né, para a extensão. Realmente essa é uma questão histórica, né, a extensão, ela, embora esteja nos documentos como tendo igual importância em relação às outras ações que a gente desenvolve aqui, quando a gente pensa em orçamento, em financiamento, essa importância não é visualizada, né? Nós trabalhamos, em geral, com os próprios recursos e ela não tem esse aporte de recursos como deveria, né? Temos uma questão que é muito mais além do que a UFCG, que tem a ver com as universidades, e que fala da obrigatoriedade da curricularização. A curricularização ela foi obrigatória, foi tornada obrigatória, mas com ela não vieram as condições para que a gente possa realmente fazer uma curricularização para valer. E em alguns casos, ou em muitos casos, para fazer uma curricularização para valer, a gente precisa produzir material, a gente precisa se deslocar, né? E aí, como a gente às vezes não consegue se deslocar, a gente restringe o nosso raio da extensão. Então, por exemplo, territórios rurais, onde a gente poderia fazer a nossa extensão, eles são colocados como
não sendo possível por conta da limitação, não temos transporte, não temos combustível, enfim, estou colocando alguns pontos bem gerais que não só atingem a nossa universidade, mas atingem as universidades, sobretudo as federais do nosso país, porque essa obrigatoriedade está para as federais, né? E aí, assim, enquanto pró-reitora de extensão, que participo do Colégio de Extensão de Pró-reitores, né, no âmbito da ANDIFES, que é a nossa Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições de Ensino Federal Superior, nós estamos com uma ação nessa direção, que é a inclusão no Plano Nacional de Educação de uma meta que determine um valor para a extensão, né, nas universidades federais. Então, nós tivemos na última reunião realizada em Brasília, em abril deste ano, né, a presença da senadora Tereza Leitão, senadora pelo estado de Pernambuco, que é a presidente da Comissão de Educação na finalização aí do Plano Nacional de Educação, e nós entregamos para ela a formulação dessa meta. Essa é uma, vamos dizer, uma frente de luta, né? Aqui na universidade, nessa nova gestão que começa, e como pró-reitora de extensão, no diálogo com o professor José Luiz, que é o nosso coordenador geral de extensão, a professora Luciene Mello, que é a nossa coordenadora geral de arte e cultura, e com toda a equipe, né? E também por fazermos extensão, nós temos, de certa forma, disputado, tensionado, no debate da equipe, né, a necessidade de uma rubrica específica para a extensão. Ontem nós aprovamos, junto aos diretores, pela primeira vez, né, a gente aprovou de maneira compartilhada, dialogada e por unanimidade, uma matriz orçamentária para os centros. Nós apresentamos 4 modelos, ou 4 formas, ou 4 modelos mesmo, com indicadores específicos, para gerar essa matriz e gerar os valores. O modelo que foi escolhido é aquele que inclui a pesquisa, a inovação, a extensão, dentre outros indicadores. Então, já aí, a extensão, ela produziu recurso para os centros, certo? A gente pode dizer que, ao adotar o modelo, que no caso, na sequência, lá era o 4º, a gente produziu recurso para os centros. Eu vou continuar nesse debate internamente na equipe, mas acho que a gente pode fazer isso enquanto pró-reitoria e enquanto Câmara Superior também, na direção da gente visualizar muito claramente quanto do montante de recursos que está indo para o centro diz respeito à extensão, porque o que gera recurso, né, relativo à extensão são os projetos, os programas e as ações de extensão que são desenvolvidas, certo? Então, se a gente está desenvolvendo, isso está fazendo com que o orçamento daquele centro ganhe um pouco mais. E nesse ganhar um pouco mais, ou ganhar mais, a gente precisa saber explicitamente, são 20 mil, 30 mil, 40 mil, quantos mil do montante diz respeito à extensão. E aí eu acho que a gente começa a construir, né, um lugar orçamentário para a extensão no âmbito das unidades, né? Então, da gestão superior a uma matriz em que a extensão está sendo considerada para gerar o recurso que vai para cada centro, ao saber de quanto equivale a extensão, esse centro, no meu ponto de vista, e aí a gente vai dialogar sobre isso, é como eu leio, né? Poderia aplicar esse recurso nas ações de extensão que são desenvolvidas em cada centro, em suas unidades acadêmicas, né? Mas essa é uma reflexão que eu faço, e claro, eu acho que, a partir da sua provocação, que eu acho muito importante, professor Luciano, porque, assim, essa Câmara, a gente não precisa... É importante fazer a escolha dos nossos representantes para o Pleno, por exemplo, como foi agora, é importantíssimo. A gente avaliar algum processo, né, que está para análise, avaliação, apreciação e se posicionar é importantíssimo. Mas a gente discutir as questões atinentes, né, à extensão. Então, eu gostaria de agradecer pela sua colocação e dizer um pouco como é que a gente está caminhando nessa direção, né, de garantir recursos explícitos, né, no orçamento para a extensão no âmbito da UFCG, certo? E aí eu abro espaço para
quem quiser também comentar, dar ideias, né? Concordar, discordar, e aí a gente vai construindo um entendimento. Eu acho que isso é muito bom. Pode falar, professor. Professora, eu costumo pensar muito objetivo e espero ser objetivo. Estão me ouvindo bem agora, não? Estão ouvindo? É o seguinte, eu vejo... Eu estou lhe ouvindo bem. Certo. Eu vejo uma preocupação porque se o dinheiro for para o centro, muitas vezes ele vai usar a matriz de número de aluno matriculado pelo curso. Tá? Aí é um complicador. Vamos pensar, né? O dinheiro vai vir em número de aluno matriculado pelo curso. Lógico, né? Tem curso que tem mais aluno, precisa de mais recursos. Mas os outros que têm menos alunos, muitas vezes não vão conseguir um pouco de recurso e não vão conseguir mudar a realidade porque simplesmente o recurso é muito pulverizado. Eu acho que tem que tentar discutir uma matriz que abranja cada curso que a universidade tem. É bem difícil e bem complexo isso aí. Tá? Vou dar um exemplo. A gente tem, no CTRN, a gente tem curso que dá para fazer ação aqui e tem um curso da gente de agrícola que a maioria das ações são fora. Então, veja que são matrizes bem complicadas, né? Eu já procurei falar com os colegas de outras instituições, né? E cada um está fazendo, muitas vezes, colocando na disciplina a extensão. Aí eu disse, e como é que você vai fazer isso funcionar? Ah, vai fazer assim, assado, né? Mas não tem um objetivo bem legal, não, tá certo? A gente até aqui em agrícola, né, para todo mundo entender, está com uma resistência muito grande. Por quê? Porque não consegue, né, colocar na cabeça dos colegas que isso tem que ocorrer e nem como vai ocorrer. Porque todo mundo diz, sim, eu vou fazer extensão, mas eu tenho que usar o meu recurso. Aí a gente fica sem resposta, né, e a discussão chega num ponto bem crítico que a gente não tem como desenrolar isso. Tá? É uma dificuldade isso. Tá? Não vejo fácil como vai desenvolver, né? E acho que os prazos têm que ser conversados a nível de Brasília mesmo, né? A gente está com o país agora bem apertado em termos de orçamento, mas tem que se conversar lá que também não pode vir com chicote na hora que não deu a alimentação necessária para o sistema funcionar, né? Tem que pensar nesses caminhos aí. Obrigado. É isso mesmo, é bem complexo, né? A distribuição via centro é uma possibilidade, eu acho que a gente exercita uma discussão realmente de orçamento participativo se a gente fizer uma capilaridade da gestão superior com os centros, dos centros com as unidades. A gente sabe que recurso sempre é um espaço de tensão e de disputa, né? Não é simples, mas é um exercício importante também, de que a gente, de forma fundamentada, pelo fazer, que já é comprovado da extensão na nossa universidade, é minimamente esperado, né, que no âmbito dos centros haja esse reconhecimento, né? Aí, quais são os indicadores? Inclusive, eu falei sobre isso ontem. Nós temos alguns indicadores que geraram essa matriz. Os centros podem replicar ou podem construir os seus próprios indicadores de acordo com aquilo que tem mais relação com a sua característica, com o seu fazer, né? Mas eu acho que já é um exercício interessante. E acho que essa questão ela deve ser pautada em vários, vamos dizer, fóruns. Esse é um fórum. Mas a gente vai chegar ao momento de discutir a curricularização, por exemplo, né, novamente. E aí eu acho que esse é um ponto fundamental. Curricularização e orçamento, né? Porque uma coisa precisa estar ligada à outra, não é isso? Mas, assim, eu acho que a gente começa esse debate aqui, está anotado, constará em ata, certamente, a sua comunicação, a sua observação, e a gente vai seguindo aí para ver como propiciar fóruns para que a gente vá debatendo isso. Uma outra ideia, professor Luciano, e todos os demais conselheiros e conselheiras que aqui estão, uma ideia que é um projeto que a gente vai realizar, não é, professor Zé Luiz? É a aproximação com os centros e campi da UFCG. Então, a gente está num momento agora de revisão de algumas normativas, né, e de algumas ações que são mais urgentes, mas nesse segundo semestre nós vamos organizar um cronograma em diálogo com os centros para a gente fazer esse debate junto a cada centro e campus da UFCG, tá certo?
com esse ponto e muitos outros, né? Tá bom, professor? Obrigada. Mais alguém? Tem algum? Professor José Luiz? Ok. Boa tarde, pessoal. Na verdade, eu acho que essa discussão que a gente está, na verdade, assim, só, eu diria, anunciando aqui, eu acho que era muito necessária. A gente está passando por um momento, não é nós aqui, as universidades, que é de realmente discutir com muita profundidade os destinos da própria universidade a partir da extensão. A extensão nunca ganhou tanto peso como agora. Só que a gente está, eu diria, todos no mesmo barco, porque sempre fizemos extensão, sempre fizemos extensão. A UFCG, como todos sabem aqui, nós somos, muitos aqui são pós-UFPB, né? Muitos já eram professores da UFPB, no caso eu, no caso. Sempre fizemos extensão, mas nós nunca fomos obrigados a fazer extensão para todos os alunos, todos. E agora, por conta da curricularização, precisa fazer. Isso está mexendo com currículos, está mexendo com PPC, está mexendo com concepção do professor. Essa novidade da extensão na pós-graduação é muito novo para nós. Todo mundo vai ter que aprender juntos, todo mundo aqui vai ter que discutir. Então, acho que a gente precisa mesmo. Agora, continuar o debate sobre extensão em suas várias formas de manifestação. A gente está começando a rever a resolução geral da instituição, porque a gente identificou alguns pontos que precisam ser melhorados e certamente nós, se chegarmos a uma boa resolução, não será a melhor de todas, porque sempre precisará rever. A própria UFCG, por força da resolução 14 e da própria cartilha que publicou, ela estimula, por exemplo, a curricularização por via de disciplinas, mas essa não é a única forma que pode ser feita. Só que essas formas que a gente nunca experimentou, a gente vai ter que tentar fazer juntos mesmo. O problema do financiamento, né? Para nós que estamos à frente, é sempre uma questão que a gente, infelizmente, em algumas situações, não pode fazer nada a não ser lutar, brigar, como o próprio COEX, o Fórum de Pró-Reitores, está fazendo, e cobrar do governo federal recursos. Porque se a gente for analisar concretamente, quem está nos obrigando a fazer a curricularização é o MEC. Então, ele tem que ajudar as universidades com recursos. Porque fazer extensão não é uma coisa barata. E eu não estou falando aqui, por exemplo, comparando com a pesquisa. Não estou nem comparando com pesquisa de laboratório, pesquisa que tem grandes equipamentos, mas sair da universidade, ir para uma comunidade, ir para uma escola, ir para vários setores, implica gastos. Então, e tudo isso vai ter que ser discutido. E o que eu acho que é mais interessante nesse processo todo é a mudança de concepção da própria universidade, do que é fazer universidade quando a gente está sendo obrigado a refletir muito a partir da extensão. Então, são questões que nós vamos ter que discutir. Eu acho que essa Câmara é um fórum privilegiado, que nós temos aqui representantes de vários centros, áreas. Eu acho que aqui vai ser um ponto de discussão. Então, vamos pensar juntos, vamos tentar fazer coisas discutidas, porque eu acho que a gente precisa fazer isso. Não é realmente uma coisa fácil. Você, por exemplo, pegar um semestre no curso e todos os alunos serem obrigados a fazer extensão naquele período, 10% da carga horária. Além de outras questões que vão aparecendo ao longo do percurso. Então, a gente vai estar começando a estudar os PPCs dos cursos, ver quais são os PPCs que já têm sua extensão inserida no currículo,
Ainda temos que avançar sobre a questão da inserção curricular, como colocar isso no currículo dos alunos. Então, nós temos aí uma longa jornada de discussão. Mas só vamos avançar juntos, né? Por mais que a gente esteja lá na pró-reitoria, que é, né, um grupo muito pequeno para muita coisa para se fazer, a gente vai precisar muito de coletivos, sobretudo coletivos como este aqui. Então, eu espero em outros momentos a gente vir trazendo demandas e irmos amadurecendo aqui, né? E daqui a gente poder ajudar os cursos, centros, unidades acadêmicas. Tá? Então, acho que esse é o caminho que a gente vai ter que traçar aí daqui para frente. Obrigada, professor Zé Luiz. Exatamente. E a gente fazer... aproveitar mais esse espaço, né, da Câmara para a gente discutir realmente a extensão. Para além dos processos, das eleições, a gente discutir realmente a extensão e avançar, e esse fórum ele é um fórum privilegiado. Mais alguém? A professora Janeide escreveu aqui, vou ler, viu, professora? Seria bom considerar quantos projetos e programas de extensão tem no centro. Há centro que não tem nenhum projeto e programa de extensão. Sim, a gente precisa olhar para vários, né, vários elementos, aí, vários dados, né? A gente sabe também que muitos projetos, que há projetos e programas e ações de extensão que muitas vezes não estão institucionalizados. Então, há centros que têm muito essa característica, eles não estão no Probex, no Fluex, né? Mas fazem extensão, tem projetos e programas de extensão. E aí, um dos das nossas ações vai ser exatamente fazer esse levantamento, a gente conhecer que extensão a UFCG faz, qual é a extensão, qual é a cara da extensão da UFCG, para além, né, dos programas institucionalizados, para além desse diálogo, muitas vezes, que fica, eu diria, mais restrito entre a Pró-Reitoria e o Probex e o Fluex, né? E agora com a curricularização, que é a extensão também. Então, ver outras formas, outros modos que acontecem e que muitas vezes não são visibilizados, né? Por diversas razões. Então, a gente precisa também ter um mapa da extensão da UFCG. Acho que é isso, né, pessoal? Agradeço a participação de todas e de todos e acho que a gente pode encerrar a nossa reunião por aqui, tá bom? Uma boa tarde e uma boa semana para vocês, né? Quase final de semana, tá? Forte abraço. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Bom fim de semana, boa tarde, Fernanda, bom fim de semana. Boa tarde, obrigada, Cícero. Bom final de semana. Tchau.